Vamos ver então duas aplicações da integral definida. Como eu falei no vídeo passado, o primeiro a gente já viu, né? Que é o cálculo da área. Então, só para a gente lembrar, como a gente viu no vídeo passado, se eu estou com uma função que é positiva entre A e B, então a área determinada pelo gráfico, por cima pelo gráfico, por baixo pelo eixo x, com x entre A e B, essa área A aí, é calculada pela integral da fzinho entre A e B. Vamos ver isso num exemplo. Nesse primeiro exemplo, a gente quer a área A determinada por essa parábola e pelo eixo x. Então, o que a gente tem que fazer é achar a integral dessa função, 4 menos x ao quadrado, bom, de menos 2 até 2. Então, que a gente quer essa integral, né? Deixa eu escrever ela de novo aqui, facilitar a minha vida. 4 menos x ao quadrado dx. A integral de 4 menos x ao quadrado é uma integral fácil, né? A integral de 4 é 4x, integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, e eu vou de menos 2 a 2. Lembrando que essa notação é uma notação auxiliar, né? Essa é a função f grande que eu vou aplicar em 2 e em menos 2. Ou seja, é essa função aplicada em 2, 4 vezes 2 menos 2 ao cubo sobre 3, menos aplicada em menos 2. Então, 4 vezes menos 2, menos 2 ao cubo sobre 3. E agora é só fazer a conta. 4 vezes 2, 8. 2 ao cubo é 8 de novo. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 2 ao cubo é menos 8 com esse menos, mais 8 sobre 3. Aqui eu estou com 8 mais 8, 16, menos 16 sobre 3. Né? Uma coisa menos 1/3 da coisa é 2/3 da coisa. 2 vezes 16 sobre 3. Vou passar aqui para baixo. 32 sobre 3. Então, a área determinada por essa parábola é 32 sobre 3. Dá para a gente generalizar um pouquinho essa interpretação como área. Se a gente pega agora duas funções, uma g e uma f, digamos que a g é sempre maior ou igual que a f. E o que a gente quer é a área que está ali compreendida entre G e F, né? Essa área que agora eu chamei de A nessa figura. Então, como é que eu faria para calcular essa área? Bom, eu posso calcular a área que está entre G e o eixo x, e aí isso é a integral de G, e aí tirar a área que está entre F e o eixo x, que é a integral de F. Ou seja, eu acabo ficando com a integral de G menos F entre A e B. E antes da gente ver mais alguns exemplos, deixa eu só fazer duas observações. A primeira observação é que essas funções f e g não precisam mais ser positivas. E mais ainda, na segunda observação, a gente está com uma função f que está para baixo do eixo x, e se a gente quer a área entre ela e o eixo x, agora ela está por baixo, o gráfico da f está por baixo e o eixo x por cima, eu posso pensar nesse eixo x como se fosse a minha g, e aí a equação, digamos, dessa reta, que é o eixo x, é 0, e eu acabo ficando com a integral de 0 menos f, ou seja, acaba sendo menos a integral de f. Vamos ver mais alguns exemplos, e nesses exemplos, pausa o vídeo e tenta fazer antes de assistir a resolução. Nesse segundo exemplo, a gente quer a área A, que é determinada por essa parábola, y igual a x ao quadrado menos 2x. Esse exemplo, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Bom, então vamos lá. Como a gente viu, se essa área está para baixo do eixo x, o que eu tenho que fazer é a integral nos meus limites de integração, ou seja, entre o x está variando de 1 até 2, então de 1 até 2, da minha função, então x ao quadrado menos 2x, e trocar o sinal. Então eu fico com menos essa integral. Então vamos agora só fazer essa conta. Então deixa eu repetir aqui, x ao quadrado menos 2x. Aqui é uma função fácil de integrar, então já vou fazer a integração logo. Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Integral de 2x é 2x ao quadrado sobre 2. Então, deixa eu botar logo x ao quadrado, que eu quero avaliar entre 1 e 2. Então, parêntesão e outro parênteses. Quando x igual a 2, eu estou com 2 ao cubo sobre 3 menos 2 ao quadrado. E quando x é 1, eu estou com 1 ao cubo sobre 3 menos 1 ao quadrado. 2 ao cubo é 8 sobre 3, menos 4. 1 sobre 3, menos 1. Deixa eu ajeitar isso assim. Eu estou com 8 sobre 3, menos 4, menos 1 sobre 3, menos com menos, mais 1.
Que aí eu consigo juntar esses que estão com menos 3 no denominador. 8 menos 1, 7 terços, menos 4 mais 1, menos 3. Mas eu estou trocando o sinal aqui, né? Então, eu estou essencialmente com 3 menos 7 terços. 3 vezes 3, 9, menos 7, 2 terços. E pronto, essa é a minha integral, essa é a minha área. Aqui nesse terceiro exemplo, a gente quer achar a área dessa figura, essa área A. Essa figura é determinada pelas parábolas y igual a 2x menos x ao quadrado e y igual a x ao quadrado menos 4. Nesse exemplo, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Bom, então vamos lá. Pelo que a gente viu, essa área A é a integral, qual é a variação de x de menos 1 a 2. Então, integral de menos 1 até 2. E aí era o quê? A função de cima menos a de baixo. Então, a função de cima é 2x menos x ao quadrado, menos a função de baixo, que é x ao quadrado menos 4. Então, essa é a integral que a gente tem que fazer. Então, eu estou com integral de menos 1 a 2. Vamos ajeitar isso aqui. Eu estou com 2x menos x ao quadrado, menos x ao quadrado de novo, menos com menos dá mais 4. Ou seja, eu quero calcular a integral de menos 1 a 2 deixa eu escrever dessa forma, menos 2x ao quadrado, juntando esse com esse, mais 2x, mais 4. Essa é a integral que a gente quer calcular. De novo, é uma integral de um polinômio, uma integral fácil. Então, deixa eu botar já ela aqui. Integral de 2x ao quadrado, integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Integral de 2x, bom, integral de x é x ao quadrado sobre 2, vezes esse 2, deixa eu escrever x ao quadrado, mais 4, x, que é a integral de 4, e eu vou avaliar isso entre menos 1 e 2. Então, quando x é 2, eu estou com menos 2 sobre 3 vezes 2 ao cubo, mais 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2. E quando x é menos 1, menos 2 sobre 3, menos 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, será que cabe aqui? 4 vezes menos 1. Espremi um pouquinho para caber. 2 ao cubo é 8, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2 é 8. E aqui, menos 1 ao cubo continua menos 1. Com esse menos, fiquei com 2 terços. Menos 1 ao quadrado é mais 1, 4 vezes menos 1, menos 4. Então, aqui 2 vezes 8, 16 sobre 3, 4 mais 8, 12. Deixa eu continuar com parênteses, porque eu vou ajeitar aqui primeiro. Então, eu estou com 2 terços, menos 4 mais 1, então menos 3, ou seja, menos 16 sobre 3, mais 12, menos 2 sobre 3, mais 3. 16 mais 2 é 18 sobre 3, 12 mais 3 é 15, 18 dividido por 3 é 6, então menos 6 mais 15, que é 9. Ou seja, aquela área da minha figura, essa área daqui, vale 9. A outra aplicação que a gente vai ver, e que eu acho mais legal, é o cálculo do valor médio de uma função. E bom, primeiro a gente tem que pensar como é que a gente define isso, né? Valor médio de uma função, eu quero dizer valor médio de uma função no intervalo. Ainda assim, o que eu espero disso? Bom, o que eu gostaria? Eu gostaria de poder pegar a minha f, ver o valor dela em todos os pontos do intervalo e dividir pela quantidade de pontos do intervalo. Isso seria o valor médio, né? Seria a média dos valores da f nos pontos do intervalo. O problema aqui é que o intervalo tem infinitos pontos. Então, como é que a gente faz? Bom, o que a gente pode fazer é usar a ideia de limite aqui, né? Então, em vez de eu olhar para todos os infinitos pontos do intervalo, eu pego uma quantidade agora finita de pontos, sei lá, n pontos, digamos, x1, x2, etc., no meu intervalo. E aí eu olho para o valor da função nesses pontos, divido pela quantidade de pontos. Isso vai me dar uma coisa que está, digamos, próximo do valor médio se esse n for muito grande. Então, dizer o n muito grande é fazer o n para infinito. E aí a gente toma esses pontos x e, digamos, distribuídos igualmente no meu intervalo, ou seja, a distância do x1 para o x2, do x2 para o x3, etc., é sempre igual, que eu estou chamando de ΔX. Então, é o tamanho total do intervalo dividido por n, ou seja, esse meu ΔX é b menos a sobre n. Então, esse 1 sobre n, né, estou fazendo f1, f de x1 mais f de x2, etc., dividido por n, esse 1 sobre n, digamos que está multiplicando aí, é ΔX sobre b menos a.
E aí, se a gente olha esse f de x1 mais f de x2, etc., até o f de xn dividido por n, que foi o que a gente falou que quer aproximar o valor médio, e a gente troca esse 1 sobre n aí por delta x sobre b menos a, que a gente falou que era, e ajeita um pouquinho, a gente vê que está aparecendo essa soma de rima aí. Ou seja, o que está aparecendo é 1 sobre b menos a vezes aquele Sn, que era a nossa soma de Riemann. Então, se para achar esse valor médio, eu devo tomar o limite quando ele vai para infinito dessa média, né, desse f de x1, etc., até f de xn dividido por n, eu estou então com o limite de 1 sobre b menos a, vezes o meu Sn, vezes a minha soma de Riemann. Ou seja, eu estou com 1 sobre b menos a, vezes a integral definida, porque essa foi a nossa definição da integral definida de a até b. Ou seja, o valor médio da função f no intervalo AB, que eu estou chamando de fm, é 1 sobre b menos a, que é o tamanho do intervalo, vezes a integral de a até b da minha função f. Vamos ver alguns exemplos com isso. Aqui nesse primeiro exemplo é que a gente quer achar o valor médio dessa função x² mais 1 no intervalo de menos 1 a 1. Eu fiz o desenho da função, já que é uma parábola, né, a gente sabe desenhar, só para ter uma ideia, para a gente pensar um pouquinho do que a gente espera do valor médio. Nota, para x entre menos 1 e 1, o valor da função, que é o que acontece aqui no y, está entre 1 e 2. Então, eu espero o valor médio como sendo alguma coisa aqui entre 1 e o 2. Será que vai ser 1,5? Será que vai ser mais perto do 1, mais perto do 2? Sei lá, vamos fazer a conta e ver. Porque pela nossa definição, esse valor médio, vou chamar de fm, que é como a gente está chamando, é 1 sobre o tamanho do intervalo, então é o b menos o a, então 1 menos 1, integral de menos 1 a 1 da minha função. Vamos fazer essa conta? Menos 1 é 1, então eu estou com 1 sobre 2, integral de menos 1 a 1 da minha função x² mais 1. Então, x² mais 1 é uma função fácil de integrar. Deixa eu já escrever aquela notação de colchete. Integral de x², x³ sobre 3, integral de 1, que é x, que eu quero avaliar entre menos 1 e 1. Esse 1 menos 2 está aqui para fora. Botar um parentesão. Quando x é 1, eu estou com 1 ao cubo sobre 3 mais 1. Quando x é menos 1, então eu estou agora com menos 1 ao cubo sobre 3 mais menos 1. 1 ao cubo é 1, então 1 sobre 3 mais 1, menos 1 sobre 3 menos 1. Nota que o menos vai trocar o sinal de todo mundo aqui dentro. E eu estou com 1 sobre 3 mais 1 sobre 3 mais 1 de novo. Então, eu estou com meio de 2/3 mais 2. Então, continuando a nossa conta, eu repeti o que a gente tinha lá. 2/3 mais 2 é o quê? 3 vezes 2, 6 mais 2, 8/3, que eu estou multiplicando por meio. Ou seja, meu valor médio deu 4/3. Sim, 4/3 é um número que está entre 1 e 2. Ele está mais próximo do 1 do que do 2. Era de esperado isso? Sei lá. Então, o valor médio aqui a gente calculou e deu 4/3. Nota que isso não é a mesma coisa que fazer f de menos 1, somar com f de 1 e dividir por 2. Né? F de menos 1 é 2, f de 1 é 2 também. Se eu fizesse a média só dos valores da função nesses dois pontinhos do meu intervalo, ia dar 2 mais 2 sobre 2, ou seja, eu ia achar 2. Então, a média de f de menos 1 e de f de 1 não é a mesma coisa que o valor médio. Esse valor médio, como a gente viu, leva em conta todos os pontos do intervalo de menos 1 a 1. Vamos ver mais dois exemplos, e nesses exemplos, faz junto comigo. Pausa o vídeo e tenta fazer. Nesse segundo exemplo, a gente quer achar o valor médio dessa função nesse intervalo de menos 1 a 3. Nesse exemplo, tenta fazer. Pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Bom, então vamos lá. Pelo que a gente viu, esse valor médio é 1 sobre o tamanho do intervalo, ou seja, 3 menos 1, integral de menos 1 a 3 da minha função, 4x mais 3x². E agora é só fazer essa integral, só fazer essa conta aqui, né? Menos 1 é 1, 3 mais 1, 4, que é o tamanho do meu intervalo. Integral de 4x é 4x² sobre 2, ou seja, 2x². Integral de 3x², 3x³ sobre 3, ou seja, x², que eu quero avaliar entre menos 1 e 3. Deixa eu botar esse 1/4 em evidência e botar uns parentesão aqui.
Quando x é 3, eu estou com 2 vezes 3 ao quadrado, mais 3 ao cubo. Quando x é menos 1, 2 vezes menos 1 ao quadrado, mais menos 1 ao cubo. E agora é só terminar essa conta. 1/4. 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. 3 ao cubo, bom, 3 ao quadrado é 9, vezes 3 de novo, para fazer o cubo, 27. Menos 1 ao quadrado é 1, vezes 2 é 2 mesmo. E menos 1 ao cubo é menos 1. Então, 1/4, quanto é 18 mais 27? É 30, 45. Menos 2 menos 1 é 1, então menos 1. Ou seja, eu estou com 44 sobre 4 e o meu valor médio é 11. Esse exemplo é um pouquinho mais aplicado. Nesse exemplo, a gente está considerando um estudo que disse que tem horas após a gente administrar certa droga a um paciente, a concentração dessa droga no sangue é dado por essa função. E aí o que a gente quer é achar a concentração média da droga entre t igual a 1 e t igual a 4 horas. Eu tinha esquecido do centímetro cúbico aqui, hein, galera? Já botei. Pronto, que é concentração, né? Não é a dosagem total. Então, miligramas, essa concentração está em miligramas por centímetro cúbico de sangue. Então, se a gente quer a concentração média, na verdade essa unidade não faz a menor diferença para a conta que a gente tem que fazer. A conta que a gente tem que fazer é o quê? Achar o valor médio dessa função entre 1 e 4. Então, a concentração média é, vou chamar de Cm, como a gente está chamando, 1 sobre o tamanho do intervalo, mas o intervalo é de 1 a 4, né? 1 sobre 4 menos 1, integral de 1 até 4 de C de T dt. Né? A unidade da minha função é T, por isso que eu ponho C de T dt. Então, essa é a conta que a gente tem que fazer. Então, eu estou com 4 menos 1, 3, integral de 1 até 4 dessa função. 4 sobre raiz de T, dt. Essa é a integral que a gente tem que fazer. Não é uma integral tão complicada. O que eu tenho que fazer? É uma raiz é uma potência fracionária, então t elevado a meio, mas a potência está embaixo, eu tenho que jogar ela para cima, então integral de 1 até 4, 4t a menos meio, pronto, essa é a integral que a gente tem que calcular. Então, virei a folha, repeti aqui a integral que a gente quer fazer, e aí uma integral fácil, né? É uma potência de t. O 4 se mantém, eu estou com t a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1, que eu quero avaliar, entre 1 e 4. Vamos primeiro ajeitar isso aqui antes de substituir os valores? Então, 1/3, 4a menos meio mais 1 é meio, então t elevado a meio sobre meio, avaliando entre 1 e 4. Dividir por meio é multiplicar por 2, então 4 vezes 2, 8, deixa eu já escrever assim. t elevado a meio é a raiz de t. Pronto, agora é isso que eu quero avaliar entre 4 e 1. Então, 1/3. Quando t é 4, eu estou com 8 raiz de 4. Quando t é 1, eu estou com 8 raiz de 1. Então, eu estou com 1/3. Raiz de 4 é 2, né? Então, 8 vezes 2, menos raiz de 1 é 1, então 8. Ou seja, 1/3 de 16 menos 8, que é 8/3. Então, qual é a minha resposta? A concentração média entre t igual a 1 e t igual a 4 horas é isso que a gente chamou de Cm, 8/3 miligrama por centímetro cúbico de sangue. 8/3, dividindo 8 por 3 dá mais ou menos, dá 2,66666, botei uma aproximação aqui, então aproximadamente 2,667 miligramas por centímetro cúbico. Né? Esse aproximadamente só tem a ver com o fato de que isso aqui é uma dízima e eu parei a dízima em algum lugar. No próximo vídeo, a gente vai começar a ver o último tópico desse curso, que são as equações diferenciais, que são também uma aplicação de integrais.